E aí, beleza, gente? A nós aqui de novo com aquela série Pensamentos. Acho que dá pra chamar de pensamentos, né? O Deus que eu não quero. E não dá pra dizer também assim, isso aqui é o último, ufa. Porque a gente nunca sabe, né? As grandes ideias que as pessoas vão ter a partir ao longo do tempo, né? A gente não conhece a mente humana. Mas tem mais uma situação que eu acho importante citar. Mas eu queria falar, antes de falar propriamente sobre essa parte, né? Quando as pessoas querem mandar fogo do céu. Outro dia eu estava assistindo a série Jessica Jones, e ela luta contra um cara, o Killgrave, que ele tem o poder de controlar a mente e a vontade das pessoas. Um negócio assim bizarro, cara. Então ele fala assim pra pessoa, pare, a pessoa para, mesmo sem querer. E ele tem vários problemas, blá 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 blá. Assista lá, a série é bem legal. E ele tá numa situação em que ele reencontra os pais. E a mãe dele tenta matar ele, né? E ele fala assim pra mãe: fure-se com essa tesoura todo o tempo que você. A mesma quantidade de tempo que você me abandonou. E ela começa a se espetar com a tesoura, né? Aí eu falei: gente, imagina quantas pessoas queriam esse poder para poder fazer as pessoas se espetarem até morrer. Ou então quantas pessoas dizem assim, eu queria ser. Se eu fosse Deus, se fosse eu, tinha mandado um raio na cabeça. Não morri, mas tem gente que gostaria que acontecesse isso o tempo todo com as pessoas que elas não gostam. Se ela tivesse um infarto, sei lá, que elas morressem, que elas fossem fulminadas pela ira do santo e poderoso Deus. Coisa bizarra, né, cara? Vamos pensar lá em Elias, deixa eu ler o texto de Elias. 1 Reis 18 fala assim: na hora do costume para oferecer o sacrifício da tarde, Elias se pôs em pé ao lado do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova hoje que o Senhor é o Deus, ó Senhor, responde-me, blá 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 blá. Então de repente, versículo 38, desceu fogo do céu e queimou totalmente o novilho, a lenha, a pedra, pó, inclusive a água que estava no rego do altar. Quando o povo viu isso, todos caíram no rosto em terra, voltado para o chão e gritando: ó Senhor Deus, só tu és Deus. Os discípulos vinham de uma maratona espetacular, cara. Tinham saído para evangelizar, para falar do reino de Deus, estavam detonando, voltaram todo mundo feliz, todos voltaram felizes, né? Por conta do sucesso da missão, aquela coisa toda. Mas ao longo do texto, lá em Lucas 9, e uma coisa bem legal é que essa parte Lucas registrou e os outros escritores dos evangelhos não. Achei muito legal isso, porque era meio que vergonha. Como Lucas era médico, não foi discípulo de Jesus, assim, que andou junto tal, até a morte dele, e era também um cara escritor e historiador, ele aproveitou a situação e alguém contou isso para ele. Imagina a vergonha alheia. Mas a coisa vem antes. Lá no versículo 46, surgiu entre eles, em Lucas 9, uma discussão sobre qual seria o maior no reino que haveria de vir. Mas Jesus sabia os pensamentos deles e por isso pôs uma criança ao seu lado e disse-lhes: todo aquele que cuidar de uma criancinha como esta está mostrando amizade por mim. E quem mostra amizade por mim está mostrando amizade por Deus, que me enviou. O seu cuidado pelos outros é a medida da grandeza de vocês. Primeiro, havia uma pequena disputa para saber quem seria o principal no reino. Qual era a ideia do judeu? O Messias viria não para resgatar a alma de uma morte eterna, mas para resgatar o judeu da opressão e do domínio romano. Para isso que eles queriam o Messias. Um Messias que vinha, levantava um grande exército e através de poderes miraculosos iria conseguir defender a nação santa
e acabar com os pagãos e os ímpios de Roma, opressores daquela época. Esse era o primeiro problema. Aí, na sequência, vem essa situação. Seu discípulo João, amoroso, veio a ele e disse: Mestre, nós vimos alguém utilizando o seu nome para expulsar demônios e nós lhe proibimos. Afinal, ele não está no nosso grupo. Outra coisa muito bizarra, ele não é da minha igreja, ele não é do meu ministério. Como eu posso confiar numa pessoa assim? Não, ele não tem a unção apostólica. Não, ele não tem a visão espiritual, ele não enxerga o céu. O que Jesus fala? Vocês não deviam ter agido assim, porque todo aquele que não está contra mim, está contra vocês, está por vocês. Eu não estou dizendo aqui de charlatão, estou falando de gente séria. Charlatão tem que, porque o charlatão, ele luta contra o reino, dividindo o reino. Na verdade, ele não divide o reino, né? Ele faz todas as coisas apenas para si mesmo, para que ele seja o promovido, para que ele seja exaltado, para que ele seja visto. Veja que no texto aqui, a pessoa estava usando o nome de Jesus para expulsar demônios. Não o nome do seu ministério, nem o nome da sua visão, nem o seu próprio nome. Sabe diferenciar? Gente, vocês agora são inteligentes. A gente tem Google agora. Então use a cabeça. Certo? E aonde eu quero chegar? Lá no versículo 51, quando se aproximava o tempo da volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Um dia ele enviou mensageiros adiante a fim de reservarem hospedagem numa aldeia samaritana, porém foram mandados embora. O povo da aldeia, outras versões dizem os samaritanos, não quis saber de nada com eles porque se dirigiam a Jerusalém. Quando veio a notícia do que tinha acontecido, Tiago e João disseram a Jesus: Mestre, podemos pedir que caia fogo do céu para queimar todos eles, como fez Elias? Mas Jesus, voltando, chamou a atenção deles e disse: Vocês não percebem com que se parece o coração de vocês, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E eles foram adiante para uma outra aldeia. Às vezes nós não percebemos de que espírito nós somos, de que espírito vocês são. Eu fico vendo às vezes essas discussões, cara, eu nem gosto muito de ler, mas de qualquer maneira, essas discussões bizarras sobre política, por exemplo, e era o que estava acontecendo aqui. Os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos proibiam-os de passar por ali. É a ótima oportunidade. Eu sou um coxinha que detesta o Lula e o PT. Mestre, quer que roguemos fogo do céu para consumir os petistas? Eu sou um esquerdista convicto e odeio PMDB e PSDB. Mestre, quer que viemos aqui, você quer que a gente venha aqui e clame fogo do céu para consumir esses roubadores? Esses ladrões? Como os petistas, como todos eles? A motivação aqui era totalmente política, gente. É engraçado como estamos vivendo aqui no Brasil, uma situação de bizarrice plena, onde as pessoas se degladeiam, brigam e reivindicam a razão para si. De que espírito vocês são? O que paira no coração de vocês a ponto de desejar a morte? E depois, como eu venho insistindo, sair de casa para ir para uma reunião, levantar as mãos santas, cantar louvores ao Senhor. O que vocês estão fazendo com esse tipo de atitude arrogante e bizarra? Isso é só para a gente pensar. Isso é para que haja uma mudança de entendimento e uma metanoia verdadeira na mente. Uma mudança verdadeira de mente. Por que Jesus veio? Não foi para instituir um reino político, gente. Então sai fora dessa. Tá tudo ruim, ótimo, quer dizer, péssimo. Mas o Deus que eu não quero é esse Deus que vocês adoram, que fica disputando
que fica toda hora competindo uns com os outros, cara. Esse Deus eu não quero. E Jesus, nesse texto de Lucas, prova isso, que ele não é esse Deus que vocês adoram. Porque no texto de Elias, em nenhum momento diz que os profetas de Baal foram consumidos pelo fogo. O altar foi consumido pelo fogo. E o desejo dos discípulos naquele dia, ou naquele momento, naquela situação, era que as pessoas fossem mortas. As pessoas fossem mortas. Desculpe, amigos professores de português. As pessoas fossem mortas. E é nessa mensagem, texto, pensamento, que eu quero dizer para vocês: olhem para o Jesus verdadeiro que morreu na cruz, aquele que antes desse episódio falou da sua morte. Não olhe para a sua razão. Eu vou tentar não ser tão chato com relação a isso, porque eu tenho vontade de falar coisas mais legais, mas eu precisava começar com esse texto, porque acho que eu vou começar a compartilhar na sua página, toda vez que eu ver as bizarrices, aquilo que eu tenho falado. Eu lembro do amigo meu, cara, ele é um ótimo escritor, eu gosto demais do cara. Mas ele fala: Cláudio, sabe por que eu parei de escrever? Porque é sempre mais do mesmo, as pessoas elas não querem aprender. As pessoas não querem, elas não querem aprender, elas não querem, elas querem viver com a coisinha. Sabe aquela coisinha? Aquela coisinha? Tá. Eu também não vou ficar insistindo muito com isso não, mas eu tive vontade de fazer essa trilogia curta sobre o Deus que eu não quero e o Deus que eu não preciso. Eu gostaria que você também estivesse observando, porque melhor prestar atenção e ter uma atitude cristã verdadeira e seguir o evangelho pleno, do que um bando de gente brigando e discutindo por causa de bobagens que nada tem a ver com o reino dos céus. Valeu? Deus abençoe vocês. A gente se vê que dia.